sou a Yasmin. E eu sou a Sucena. E você tá em mais um episódio do Errando em Público, o podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de tentar criar uma vida que faça mais sentido pra você, que tenha sua cara, que seja gostosinha e não só a vida média do humano em 2024. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Se você é novo nesse podcast, seja muito bem-vindo. Se você já é ouvinte de sempre, seja bem-vindo de volta. Lembra sempre de conferir que você está aqui no Spotify. Se você segue esse podcast, clica o botãozinho de seguir e avalia a gente com algumas estrelinhas. E em cada episódio você pode comentar coisinhas e assuntos que você quer saber. Inclusive, o próximo tema é um assunto pedido por vocês. Não de hoje. Ficou para a próxima semana. Mas a gente sempre lê os comentários e é a mesma coisa pro YouTube. Pode seguir o canal, curtir o vídeo e deixar o seu comentário que a gente lê e leva em consideração sempre e aquece o coração da gente que fica falando aqui na cabeça suas. Tudo bom? Gente, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o quê? Sobre um assunto que eu não sei porquê, não é um assunto que a gente fala, né? A gente fala pouco sobre esse assunto, dado todo o contexto de quem nós somos, da nossa história, de onde viemos e do que fazemos. Que é o quê? Falar sobre como você vai continuar ansiosa, nervosa, preocupada, cheia de problemas, sentindo que não dá tempo de fazer nada, se você não resolver começar a planejar, meu amor. Não sei como te dizer isso. Bom, já disse, né? Tá dito. Pronto, fim do episódio. Para começar, eu preciso dar o contexto para vocês de que eu não planejo porque eu sou uma pessoa que adora planejamento. Acho importante falar isso, porque tem muitas pessoas que adoram planejar. De tipo, eu gosto de ficar visualizando, imaginando e planejando o que vai acontecer. Eu não gosto de planejar, não. Na verdade, hoje em dia eu já gosto mais, mas quando eu comecei a planejar, não era uma coisa que me deixava feliz, era uma coisa que eu honestamente, enquanto estava planejando, pensava, tô perdendo tempo. Porque, em vez de estar aqui escrevendo o que eu tenho que fazer numa lista de papel, eu podia muito tranquilamente estar fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Mentira. Mito número 1. Você pensa é esse daí. Que você não ia estar fazendo. Você ia estar rodando em círculo, começando tudo, não terminando nada e feed, paralisado, ó. Passando feed por horas. Mas, enfim. Então, mas essa é uma mentira que a gente se conta. Forte, mentira forte. Então, eu não sou uma pessoa que sou naturalmente planejada. Eu sou, inclusive, naturalmente caótica, naturalmente desorganizada e naturalmente tenho 1.692 ideias por minuto. Sim. Então, isso dificulta bastante o planejamento para mim, que eu planejo uma coisa e aí eu ficava, agora joga esse planejamento todo fora, que eu quero fazer outra coisa, não quero mais fazer isso, me animei com outra coisa, e sei que lá, sei que lá. Só que tem aí quase 10 anos agora que planejamento é o meu hábito mais constante da minha vida. E é absurda a diferença de qualidade de vida que eu tenho, de qualidade de descanso que eu tenho, do quanto eu me sinto capaz e todas essas coisas. E esse é o motivo pelo qual a Flor de Mim surgiu, na verdade. Sim. Então, bem-vindos ao episódio que deveria talvez ter sido o primeiro, mas chegamos aqui agora. Mas Por é quê? igual... Porque esse podcast não foi planejado. Nós não planejamos os temas. Às vezes a gente faz coisas com planejamento, às vezes a gente faz coisas sem planejamento. Veja bem. É isso. E pensa só, filme X-Men. Lançaram vários X-Men antes de escrever X-Men primeira, sei lá o quê. Primeira turma. Antes de lançar Wolverine a Origem. O filme da Origem sempre vem depois. Ah, entendi. Entendeu? Então, esse é o episódio da Origem. tá justificado. Pronto. É comum no audiovisual. Fala aí da sua relação com o planejamento. Eu vou falar a verdade que é uma relação que eu já perdi um pouco de vista, sabia? Eu acho que de eu não consigo lembrar exatamente como era não planejar. Uhum. Já é uma coisa muito distante. Eu consigo lembrar de um caos, enfim, mas eu não consigo lembrar exatamente da sensação, do que me faltava ali. O que eu consigo lembrar hoje primeiro, eu sempre fui uma pessoa que lidava bem com a coisa de planejar, mas não era um planejamento de verdade. Era, tipo, organizar as coisas que eu tinha pra fazer. Não tinha um nível de, eu quero fazer isso daqui a 3 meses e eu vou planejar essa coisa. Eu não tinha essa visão a longo prazo para coisas que eu queria só por querer. Só as coisas que eram obrigatórias na minha vida. Então, a coisa da faculdade, né? Eu comecei a planejar, eu estava no início da faculdade. Então, antes disso, era faculdade, escola e
tranquila, né? Uma vida ali que não tem realmente muitas demandas de... Eu não tinha liberdade nem as possibilidades de falar, não vou planejar essa grande viagem. Não tinha nada disso. Então, eu não tinha esse nível de planejamento realmente. Era organizar minhas tarefas numa agenda. E sempre funcionei muito bem com agendas e etc. Mas aí eu sempre tive a tendência de negligenciar completamente o meu descanso. E negligenciar tempos para fazer outras coisas. E perceber que a vida não é cumprir essa lista enorme de tarefas que tem. Que é isso. Se você estiver esperando para fazer, para descansar, para divertir, para ir um pouquinho mais leve, está esperando o dia que a lista vai acabar, meu amor, ela nunca vai acabar. Nunca. Que a gente tá vivo, então enquanto estiver vivo vai ter coisa para fazer. Sabe aquela coisa, enquanto tiver vida vai ter louça? É exatamente isso. É esse pique. Eu tinha essa mentalidade e eu acho que o planejamento entrou na minha vida nesse lugar de me lembrar, de me dar mais consciência sobre as decisões que eu estava fazendo, de olhar para o meu tempo como uma coisa que não era só um grande... que eu tinha controle, é isso. Que apesar de não ter controle de verdade, mas eu tinha mais opções de escolha do que eu imaginava que eu tinha. E hoje em dia o planejamento é isso. Eu consigo notar claramente épocas que eu fico, olha, isso aqui é falta de planejamento. Então me corta muitos caminhos de dias que eu passaria doida e eu percebo que é só uma segunda-feira que eu não planejei antes. E aí, por isso, eu tô doida hoje, sabe? Ó, e assim, é importante a gente pensar que a falta de planejamento, ela vai acontecer, pode acontecer em todas as fases da sua vida, mas geralmente o momento onde o pau começa a quebrar é quando você tem mais autonomia, que foi isso que a Susana falou. Ah, você tá na escola, eles meio que te falam, ah, você vai ter que fazer esse dever de casa nesse dia, amanhã você entrega isso, aquilo ali. Ah, mas tem 2 provas nesse dia, o professor vai remarca outra prova pra ver se facilita ali, não sei o que lá. Você vai pra faculdade, tem uma estrutura, primeiro isso, depois aquilo outro. Mesmo que sua vida fique meio maluca fora da faculdade, fora dessa estrutura, dentro da estrutura você tem uma construção ali que facilita que você se organize. Então, na escola ali, a maior parte do dia é escola, basicamente, demandas da escola, e na faculdade também ocupa uma grande parcela do seu dia. Então, mesmo que o resto seja muito caótico, tem uma parte grande que é estruturada por outros alguém. E eu sei também que quando a gente fala planejamento, tem essa visão de que então sua vida vai ficar chata. Ah, é, né? Tem super essa. De, tipo, as pessoas que não planejam, me fala aí se você se identifica. É uma coisa de, não porque eu mudo muito de ideia, então o planejamento não funciona pra mim. Não porque o planejamento vai deixar tudo muito rígido, muito estruturado, uma rotina fechada, e eu não gosto dessa monotonia. Não porque eu gosto de fluir com as minhas vozes da minha cabeça. Não porque eu sou multitarefa. Então, são desculpinhas horrendas que a gente se dá para não planejar. E aí a gente fica o quê? Se impedindo de ter uma vida um pouco mais tranquila. Porque é o seguinte, primeiro, ninguém te ensina a planejar, né? A menos que você já esteja aqui há vários anos conversando comigo, que eu tô aqui tentando isso aqui, tem 10 anos que eu tô aqui tentando te ensinar a planejar. A menos que você esteja aqui acompanhando a gente, possivelmente ninguém te ensinou a planejar. Então, a gente inventa as formas como a gente se organiza, como a gente se planeja. Se olhar para trás, sei lá, sua mãe, seu pai, seus tios, seus avós, são pessoas que têm uma sensação de que... Eu não sei se estou falando só da minha família. Pode ser que mas sim. Pode ser que sim, mas eu acho que não. Aí você me conta. Tem uma sensação assim de, mas eu queria tanto ter feito tal coisa. Mas eu queria tanto ter trabalhado com X e Y. Mas eu queria tanto... Coisas que estão no passado e que, de modo geral, a pessoa, para conseguir fazer essas coisas, ela vai precisar de um planejamento, de uma organização que vá além do dia a dia. Porque eu acho que é essa a sacada do planejamento que a gente não percebe. Que se a gente não tem planejamento, a gente vai viver apagar incêndio. Por mais no dia mais tranquilo que você tiver, você vai fazer a demanda que tem hoje, você não vai estar muito atento da demanda que tem amanhã. Se você estiver atento da demanda que tem amanhã, você vai estar paralisada fazendo a coisa de hoje, pensando na de amanhã. Então, assim, a vida de quem não tem nenhum nível de planejamento, ela é cheia de ansiedade. Porque você está fazendo uma coisa aqui agora, sem saber quando é que você vai fazer a outra, mas você lembrando o tempo todo de todas as suas tarefas. Frustração, porque você frequentemente vai perceber e vai sentir que você colocou sua energia nos lugares errados, que é até um pouco essa conversa de tipo, planejar o descanso. Por que a gente planeja o descanso?
Porque se você só deixar você mesma descansar livremente, você vai chegar cansada do trabalho, você vai cair no sofá, vai rolar o feed enquanto vê um filme e não vai descansar com qualidade e vai continuar com o discurso de eu não tenho tempo para nada. Beleza, tem realmente muitas pessoas que não têm tempo. Isso acontece. Mas tem um nível de pessoas, e eu me incluo nessa parte, dessa fatia aqui, que sente que não tem tempo porque tá, por exemplo, usando descanso sem nenhum planejamento. Então, o planejamento ele vai entrar num lugar que ele vai te fazer parar. Falar, respira fundo, queridona. Respira bem fundo. O que você quer? Para que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo? Como é que a gente, então, olha para a nossa vida e para as coisas que vão acontecer no futuro para, mesmo que num ritmo super lento, mesmo que 15 minutos por dia, você vai eventualmente chegar no lugar que você quer? Sem o planejamento, você não tem como. É uma sorte, você entende? É uma sorte de você conseguir trabalhar no que você quer hoje, e trabalhar no que você quer amanhã, e trabalhar no outro dia. É uma mera coisa do acaso. Quando você tem um planejamento, você tem um plano, né? Você fala, tá, eu sei o que eu vou fazer. Um plano infalível do Cebolinha para X e Y coisa. Vamos nessa. Tem uma frase que eu ouvi essa semana, que era uma coisa assim. Pra lembrar, gente. Agora vem eu falando um ditado. Uma característica sobre mim é que eu erro muitos ditados. Então pode ser que esteja errado. Cerca de todos. Cerca de todos. Que é uma coisa de que tática sem estratégia é o som que precede a derrota. Poxa! Esse mas parece certa. É do cara de arte da guerra. Que ele fala basicamente isso, que se você tem uma coisa... Você sabe o que você precisa fazer, mas você não tem uma estratégia para fazer... Então, você tem uma ideia de onde você quer chegar, você tem uma ideia dos hábitos que você... eu sei que para eu ter uma vida mais tranquila, eu preciso descansar. Eu sei que para eu ter uma vida mais tranquila, né, tipo, ter mais qualidade de vida, eu preciso me exercitar. Mas se você nunca tiver a estratégia para chegar nesses lugares, derrota certa. E esse ponto é ótimo, porque é isso, saber o que você tem que fazer, você sabe. Você sabe. Você sabe que você tem que fazer atividade física, você sabe que às vezes você tem que juntar dinheiro, você sabe que isso, que aquilo, você sabe que se você quiser uma viagem, você vai ter que comprar passagem. Só que como que a gente enfia isso no dia a dia de um jeito sustentável? É exatamente essa parte da estratégia. Essa frase só faz mais sentido. Só faz mais sentido, ela é perfeita. É a coisa da estratégia. Se você não tem estratégia, não tem como realmente atacar aquilo ali. Vira um sonho que ainda tem um segundo fator aí. Às vezes você consegue, às vezes você, tipo, eu não planejei nada, mas eu alcancei o que eu queria. Mas naturalmente você foi indo pra esse caminho, isso, né? Tava ali na minha cabeça, eu tô me lembrando disso todos os dias, sou uma pessoa focada, disciplinada, ou enfim, sei lá, tô bem concentrada, bem... É o meu foco principal, Isso, enfim. tô prestando atenção. Sem o planejamento, você vai chegar lá e achar que foi sorte. Você vai falar, não, mas é porque X e Y coisa aconteceu e foi uma sorte enorme. Eu não sei como é que eu faria de novo. Aí a gente fica desesperado com isso. Tipo, todas as coisas boas da minha vida acontecem por sorte. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre elas. Tipo assim, eu tô fazendo umas coisas aqui, mas eu não consigo ver a ligação direta entre mandar currículo, sei lá, 1 milhão de vezes, 6 meses antes e conseguir um emprego que faz sentido pra você 7 meses depois. Tipo assim, as duas coisas não se conectam. Parece que são atividades completamente fora uma da outra. E aí a gente sente o quê? Que foi a sorte. E aí a gente faz o quê? Tira a nossa credibilidade. Eu acho que o planejamento é um lugar, assim, o hábito de planejar e a medida... E, gente, formas de planejar tem várias. Então, cada um vai realmente encontrando ali dentro do que é possível, do que realmente funciona, você vai encontrando as formas que funcionam para você. Mas eu acho que a gente cria muito uma noção do que você tem controle e do que você não tem controle. Boa. Então, tipo assim, quando você está planejando uma meta, por exemplo, você consegue olhar e falar, eu não tenho controle sobre isso. Mas você consegue olhar para as partes que você consegue ter ações ali e se sentir, ao mesmo tempo, responsável, mas saber que sem um peso de uma responsabilidade demais, de ser responsável pelo universo, assim, sabe? Essa energia que a gente tem de, se deu errado, mesmo que deu errado seja uma parte que você não tinha controle nenhum, Covid apareceu, eu não consegui terminar um estágio. Controle nenhum. De repente tem uma pandemia. Mas você consegue diferenciar isso e não juntar tudo numa coisa sobre você, entendeu?
Porque o comum é a gente pegar toda uma ideia, todo um plano que não funcionou, ou, enfim, quando ele funciona, a gente acha um jeito de falar não fui eu, e quando ele não funciona, a gente fala fui eu que não funcionei. Então, no final, a gente consegue fazer uma armadilha linda em que você nunca é valorizada e sempre sai culpada. exatamente. Bom demais. E aí, como eu tava falando, então por que eu planejo? Não é porque eu amo o planejamento. Eu planejo porque eu amo conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Essa é a grande graça pra mim. Então eu me sentia muito frustrada, me sentia muito medíocre, achava que não conseguia fazer nada, juro por todo que é mais sagrado. Achava assim que todas as coisas que aconteciam comigo era sem querer, eu não via o quanto eu sou ambiciosa e determinada, eu só olhava e falava, sou maluca, E às vezes dá certo. e às vezes dá certo. Não tem nenhuma relação entre as duas coisas. E aí, então, eu comecei a planejar porque eu gosto de agir. Eu sempre fui muito de execução. Só que você não sabe, eu vou te contar aqui agora, que se você é uma pessoa muito de execução, sem planejamento, o que você faz? É uma delícia. Nossa, que alegria. Você começa a fazer uma coisa, aí a coisa não deu resultado imediato, você não chegou no ponto final dela naquele exato segundo. Às vezes é uma coisa que precisa de tempo. Às vezes você vai ver a conclusão daquilo ali, sei lá, daqui a 6 meses. Comece a fazer. Viu que não funcionou, aí eu já vou arrumar outra coisa para fazer. Porque Vou não pra outra funcionou. coisa completamente diferente. O planejamento, ele entrou na minha vida para, primeiro, falar, ok, a gente consegue, eu e as vozes da minha cabeça, consegue fazer as coisas que a gente quer. Então, se eu traçar uma meta aqui, detalhar quais são as tarefas, por mais que surjam imprevistos, por mais que as coisas saiam um pouco do que eu estou esperando, eu vou conseguir cumprir aquilo ali. Sim, tá claro, eu sei quais são os passos, facilita. E porque eu sou doida. Esse é um outro motivo muito grande desse meu planejamento. Eu sou doida. Eu gosto de ter momentos para ficar completamente maluca, obcecada por coisas aleatórias, decidir que eu vou, sei lá, ver sobre ecossistemas muito específicos no planeta Terra. E aí, eu queria muito poder fazer isso sem sentir a culpa de todas as outras coisas que eu devia estar fazendo. E aí, o planejamento resolve isso pra mim. Por quê? Porque eu consigo falar, tá, eu tenho um momento para as coisas que eu preciso fazer acontecerem, mas eu também tenho um momento reservado para eu fazer só o que eu quero, para eu existir só como Yasmin. Foda-se meu trabalho, foda-se todo o resto, é só eu e a minha vida. E aí, no planejamento, eu consigo equilibrar isso com mais clareza. Porque eu sinto que quando a gente está vivendo no dia a dia, que demanda não para de chegar, né? Isso é um fato. Sua cabeça tem mais capacidade de criar demanda do que seu corpo tem de executar. Sempre vai ter gente te cobrando a coisa. Se você parar tudo, se o seu trabalho parar agora, você vai ter um mês de coisa para arrumar na sua casa. Ah, uma maçaneta, é um chuveiro, é um negócio. Ah, aquilo ali tem que não, pintar aquela parede ali. Seria... Então, tem tarefas infinitamente. Para a gente conseguir descansar, a gente precisa conseguir determinar até onde vão essas tarefas, qual que é o meu momento de relaxar, qual que é o meu momento de ficar comigo mesmo. Senão, a nossa vida para de ser nossa vida e passa a ser a vida do humano médio 2024. Que é isso, eu vou lá, trabalho, eu volto, tento fazer marmita, não consigo. Aí eu tento ir na academia, também não consigo. Aí eu chego em casa, fico no celular. Aí, sabe, vira um padrão que tá todo mundo caindo dentro dele, não por culpa individual das pessoas, mas porque a gente não aprende a planejar. Então, o planejamento, para mim, ele salvou minha vida e salva minha vida todos os dias. Vou dar um exemplo. Essa semana eu voltei da casa das minhas avós. Tava lá até segunda-feira. Cheguei aqui, semana de lançamento do Plano do Ano. Inclusive, você tá ouvindo isso hoje, acabou de lançar o Plano do Ano. Então, cheguei aqui, eu tenho 1 milhão de tarefas, tenho uma equipe que tem 1 milhão de pendências, 1 milhão de coisas. Se eu decidisse só seguir uma coisa atrás da outra, sem parar e analisar e falar, tá, tem um monte de coisa pra fazer. Não cabe na minha semana esse monte de coisa. Então, o que é prioridade? O que eu vou realmente colocar o melhor da minha energia? O que faz sentido nesse momento? O que é imprescindível? E aí, organizar isso, falar, tá, essas são as coisas que eu preciso resolver hoje. Eu ia ficar doida a semana inteira. E eu só consigo gravar esse podcast aqui agora, falando sobre essas demandas que eu tenho que fazer, sem estar morrendo de ansiedade, nossa, essa pra mim é a grande vantagem do planejamento. O planejamento acaba com a ansiedade? Não. Mas fica muito mais fácil de manejar quando você sabe que tem hora para cada coisa.
cada coisa vai acontecer num momento, e dá pra fazer com calma, e dá pra fazer uma coisa de cada vez, porque só tem como fazer uma coisa de cada vez. Sim. A gente pode conversar sobre isso outro dia, mas multitarefa não existe, tá? Beijo. Ah, mas eu sou TDAH. Tá bom. Multitarefa não existe, amor. É isso. Não existe. É uma coisa péssima pro nosso cérebro. É enfim, uma confusão enorme. E o planejamento ajuda a gente a, né, fixar aqui. Então, assim, eu recomendo que você, querida, comece a pensar em se planejar, aprender Sim. como é que você pode fazer. Isso vai ajudar e vai tocar em todos os aspectos da sua vida. Acho que esse é um ponto que a gente não fala muito, e não percebe muito até de fato estar vivendo o planejamento. Que vai influenciar em trocar a lâmpada que está queimada há 2 meses na sua casa, até conseguir fazer a viagem que você quer, até conseguir descansar com qualidade, até ter mais tempo com as pessoas que você gosta. E tudo isso vai influenciar em ser mais produtiva no seu trabalho e gostar mais do que você faz, se sentir mais confiante, sabe? Então, é uma ferramenta que tem muitas aplicações e que serve para muitos lugares e que vai te trazer muito mais paz. Então, Sim. não é à toa que eu criei uma empresa inteira para falar sobre isso, né? É um primeiro passo, realmente, assim. Na verdade, diria sempre que o primeiro passo é um grande despejo, óbvio, porque, né, é isso. Mas o planejamento, eu acho que é uma coisa que vai puxando muito outras, você começa a olhar para sua vida de uma forma menos de dentro do furacão, sabe? Você consegue dar uns passinhos para trás e falar, não, deixa eu pensar na minha semana, ao invés de ir pensando sobre enquanto as coisas acontecem. E isso dá um nível a mais de tempo mesmo para você olhar com aquilo com clareza, de tomar essas decisões, já isso é urgente agora, e de tomar decisões que afetam coisas mais profundas. Já percebo agora que no meu planejando, eu vejo que toda semana eu tenho uma grande questão sobre, sei lá, toda semana eu falo que eu vou encontrar um amigo, nunca encontro esse amigo, e nunca tem espaço para esse amigo. Então, ao longo do tempo, você começa a perceber que tem uma questão ali. Então, que são coisas que, vivendo, sem ter nada registrado nunca, só com a sua cabeça falando tudo que você precisa, só com sua cabeça falando tudo que tá acontecendo e processando aquilo na hora, a gente não percebe padrões que existem na nossa vida e que às vezes estão precisando de uma atenção. E aí, às vezes, de planejar e ver que você não tem muito tempo com um amigo, você começa a abrir um espaço para ter esse tempo com um amigo, ele te apresenta um hobby, agora você tem um hobby, e aí desse hobby você quer fazer um projeto incrível e pessoal sobre esse hobby, e aí você tem uma meta. Então, assim, são coisas que eu acho que ajuda a tornar a vida um pouco mais intencional, porque a gente vai realmente considerando a cada tarefa que você coloca ali de isso é uma coisa que eu preciso, eu estou tirando isso da onde, isso é uma coisa importante, não é? Então, esse julgamento ali no momento de planejar, eu acho que ele dá uma gama de informações que a gente pensa que no subconsciente tem essa informação, mas a gente não dá tempo de processar. Então, de uma tarefa que te deixa culpada, de um dia que você tem alguma coisa que acontece sempre numa quinta-feira que te deixa ansiosa, e toda quinta-feira você está ansiosa e não termina a sua lista de coisas. Então, o que está acontecendo? E que, normalmente, você vai processar como um grande estresse, como uma grande resposta ali, eu vou ficar o dia inteiro no celular para fugir desse estresse, ou eu vou ficar extremamente paralisada para fugir desse estresse. E planejando, você olha e fala, gente, algo acontece. Como é que eu posso olhar para isso, Exatamente. criar de novo uma estratégia para lidar com esse estresse que eu sei que está acontecendo, para conseguir fazer escolhas melhores. Sim. É isso, o planejamento, ele vem de um lugar de que, assim, gente, nós estamos falando aqui especificamente, planejamento você pode planejar mês, ano, meta, hábito, essa coisa arada toda. O que eu falo para todo mundo é, se você for começar, começa planejando a semana. Sim. É só isso que você precisa. Ah, mas eu acho um saco planejar. Planeja só a semana. Ah, mas eu adoro planejar, mas eu tô sem tempo. Planeja a semana. É fazer um despejo bonitão, que é basicamente o que eu faço o tempo todo nesse caderno, que anda pra cima e pra baixo comigo, que é meu caderno de estudo, que inclusive a gente conta mais detalhes sobre eles num episódio aí que chama Segundo Cérebro. Mas enfim, você faz um despejo, anota ali tudo que você tem que fazer, tira tudo da cabeça. Por quê? Pra começar, todas as tarefas que estão na sua cabeça, elas estão gastando sua energia. Você está tentando mantê-las ali na sua memória de trabalho, e isso gasta a sua energia, gasta
atenção, gasta seu foco e vai fazer você, possivelmente, ficar ansioso o tempo todo. Porque você tem que ficar revisando essa lista 1 milhão de vezes para garantir que você não esqueceu. Então, quando você coloca no papel, a gente já começa a resolver esse problema. Que é, tá, em vez de eu ter que repassar milhares de vezes a lista na minha cabeça, eu posso olhar no papel e ela tá aqui, ó, na minha frente. O papel não esquece. Então, a gente já resolve um pouco dessa sobrecarga mental que acontece aí. E o planejamento semanal que você vai fazer no domingo, pra você viver sua semana, que vai te dar essa noção de, tá, o que eu tenho que fazer essa semana, como é que eu posso otimizar isso, como é que eu posso salvar um pouquinho do tempo pro meu descanso, se eu quero fazer atividade física, onde que isso realmente cabe? E aí entra pra mim o segundo ponto, que é o autoconhecimento, que o planejamento traz, que é um pouco disso que a Susana falou, e que é tão rico pra gente ir tendo essa noção, assim, de como é que a vida fica mais gostosa. Porque às vezes a gente fala de autoconhecimento e a gente pensa imediatamente em coisas mais densas, como uma terapia, como, enfim, processos de trauma, processos de se conhecer num nível mais profundo, de inconsciente e tal. E é muito importante, com certeza. Mas no dia a dia tem um poder também incrível que se esconde atrás do autoconhecimento de coisas muito simples. Que é tipo assim, se eu acordar e tomar café, eu fico mais disposta e fico a fim de ir fazer uma atividade física. Não, se eu acordar e já levantar direto para fazer atividade física, eu fico mal-humorado o dia inteiro. Então, são coisas que você pode entender e implementar na sua vida através do planejamento. Que sem o planejamento, de novo, só antecede a derrota. Porque você vai descobrir uma coisa ali, daqui a 2 meses você descobre de novo a mesma coisa, consegue implementar por uns dias, esquece, descobre de novo. Então, eu sinto que fica uma sensação da gente estar presa no mesmo padrão. E que o planejamento é que começa a libertar a gente desse padrão. Então, de tipo, eu percebi, por exemplo, que se eu almoço e decido parar 5 minutinhos perto de uma superfície acolchoada, qualquer que seja, eu vou tirar um belíssimo de um cochilo. Beleza, descobri isso. Aí no meu planejamento eu falei, tá, será que cabe esse cochilo aqui? Tentei durante uns meses, não cabe. Fico muito mais preguiçosa, com muito mais, não quero fazer nada, e não sei o que lá. Então eu consegui entender que naquele momento aquilo não fez sentido pra mim, criar outra estratégia e ficar feliz, sem pensar que, fulano de tal falou que não pode, que a culpa é horrível, que você é uma vagabunda, você é a pior pessoa do mundo se você cochilar. Não é isso. Fulano falou que sua vida é sua pressa se você acordar às 5 horas da manhã. Também não é isso. Eu consigo, através do planejamento, testar o que funciona pra mim, o que não funciona. E os motivos não são assim, todo mundo diz que é assim. Os motivos são, eu testei, e isso aqui fez sentido pra mim desse jeito e não fez desse jeito. O planejamento, de modo geral, é maravilhoso, mas se você não conseguir fazer nada, o planejamento semanal e o despejo já vão salvar a sua vida. E você vai precisar de 30 minutos por semana. Tá? Um pouquinho, gente. Fala sério, 30 minutos por semana é muito pouquinho. Você passa 30 minutos no TikTok tranquilamente. Tem culpa de passar no TikTok? Não. Passe também 30 minutos no TikTok, fique lá. Mas, às vezes, vale a pena pegar esses 30 minutinhos e experimentar. E eu acho que a palavra-chave de tudo sobre planejamento é ser experimental. Ser experimental na coisa de testar a ferramenta, de testar novos jeitos. Testar um calendário online, testar um planner digital, testar um planner físico, testar bullet journal. Ser experimental com as ferramentas e com sua própria rotina, que é isso de falar, não, eu tô querendo fazer uma mudança radical para mim de acordar às 5 horas da manhã. E aí que talvez a resposta padrão para isso seja, se eu não conseguir, primeiro, é obrigatório acordar às 5 horas da manhã para eu me sentir bem. E aí já começa meio sendo uma pressão demais em cima de você. Não sei lá. E aí já começa meio errado. E aí, quando você não consegue, porque, de novo, sem uma estratégia, é muito pouco provável que você vá conseguir de um dia para o outro. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez seja o seu ritmo natural e você descubra isso, mas, na maior parte das vezes, muito difícil. E aí você vai olhar e falar, eu não dou conta de encaixar no que todo mundo está falando, que é a forma de viver bem. E quando você já pega outra culpa e já leva isso, e já não consegue tentar outra coisa, porque se fica, eu já não tenho essa capacidade, eu não dou conta.
E quando você tem um planejamento e você está pensando sobre essas coisas mais... mais de fora, menos carregado emocionalmente também, eu acho que a gente tem uma oportunidade ali de olhar e de tomar aquela decisão de experimentar, sabendo que é uma decisão de experimentar, de ter um prazo para até onde você vai ter uma resposta, para estar um processo investigativo, sem ter tanto julgamento, só curiosidade. De você falar, ai, por que não funcionou? Como que eu estou me sentindo? Fazendo perguntas. Ao invés de fazendo grandes afirmações de eu não sou capaz, eu não dou conta, é ruim. Perguntas. E aí te possibilita de que quando você não descobre que aquilo é ou não é para você, você tem também uma noção de que é ou não é para você, sem um peso enorme, sem não é para mim porque eu não sou essas pessoas muito motivadas. Não é para você porque você testou e você acorda e passa o dia morto. Passa o dia pensando, meu Deus, que caralho de dia também. Aí acorda 5 horas da manhã, pra quê? Pra quê? Pra fazer essa merda. É melhor passar um dia assim ou acordar um pouquinho mais tarde, se for possível, e passar mais tranquilo? Você vai descobrir ali na própria experiência. E eu acho que, sem um planejamento, isso fica muito difícil, porque você tem que ficar se relembrando de tudo, e o tempo inteiro, além dessa ansiedade, ter uma exaustão mental que te esgota até para fazer as coisas que você também precisa fazer. Então, com toda coisa que é experimental, ela está te consumindo, que ela não é experimental nesse sentido, ela está te consumindo muita energia que frustra muito. De você falar, gente, não só não estou dando conta de fazer essa nova técnica que eu estou testando, como também não estou dando conta das outras coisas, porque eu estou sobrecarregado pela tentativa, sabe? Então, para mim, tem um grande nível de se abrir para experimentar o que é planejar e o que o planejamento pode te trazer e ir tirando suas conclusões e falar, não, para mim é ótimo planejar no domingo. Para mim, se eu planejo no domingo, vira uma segunda, eu já estou nervoso e eu planejo na segunda. Planejo na sexta-feira de noite. Falar a última coisa que eu faço da minha semana é planejar a semana que vem. Pode ser, tem várias opções. E aí é usar a sua cabeça e o seu conhecimento sobre você mesmo para facilitar a sua vida. Sim, viver gostosinho. Os 30 minutos de planejamento, eles não vão necessariamente resolver todos os seus problemas, mas eles vão te dar esse olhar mais estratégico sobre sua própria vida. Então, o planejamento vai te ajudar a diminuir essa ansiedade, porque você vai falar, tá, eu sei o que eu preciso fazer hoje, eu não preciso me preocupar com as coisas que eu tenho que fazer na quarta-feira, porque elas estão registradas no meu planner. Quando chegar a quarta-feira, eu vou abrir meu planner, vai estar lá e eu vou executar essas coisas. Ele vai te ajudar a quê? Executar seus sonhos, né, amor? Porque é aquela coisa, a gente fica aí pensando no futuro, tudo que eu quero fazer. Às vezes precisa de uma ação um pouco mais estruturada, às vezes precisa de um passo a passo. E o jeito de você descobrir que você precisa desse passo a passo é começar a ver que, às vezes, no seu planejamento semanal, esse sonho nunca entra nem de formas muito pequenas, sabe? E aí você tem uma meta traçada bonitinha, e aí você entende que se a partir daquela meta você cria um plano de ação, a partir daquele plano de ação você vai criar um planejamento anual, a partir do planejamento anual você vai criar um planejamento mensal e aí um planejamento semanal. Então a sua meta que era, sei lá, viajar para Dubai, termina com uma tarefa que vai acontecer numa quinta-feira, que é pesquisar passagens para Dubai. Assistir um vídeo no YouTube falando Dubai, destino interessante para pessoas X e Y. Então, que, de novo, se você não tivesse essa estrutura de entender que uma meta gigantesca é construída por várias coisas pequenininhas que vão caber no seu dia, você não ia entender que assistir um vídeo no YouTube faz parte de alcançar seu sonho lá no futuro. E talvez você fosse assistir esse vídeo no YouTube sentindo culpa. Falando, meu Deus, eu aqui cheia de coisa pra fazer e tô vendo vídeo de YouTube de Dubai. Pronto. Não sei porque falei Dubai. Nunca quis ir pra Dubai, mas veio na minha cabeça, então vamos nessa. E eu acho que vai criando uma... Tipo, à medida que a gente vai conseguindo ver esse caminho mais longo, eu sou uma pessoa que gosta do longo prazo, então talvez seja só pra mim. Eu não gosto do longo prazo. Mas eu acho que pra pessoas que gostam do longo prazo, quando você vai vendo esse caminho mais longo, você vê como que uma ação de agora vai impactar no futuro, fica mais divertido realmente. De, tipo, fazer um planejamento de meta. Você começa a pensar, não, olha só as coisas que vão... Parece que você tá vendo um spoiler de uma vida, de falar, aí vai ter um dia que eu vou olhar aí. Entendi. Entendeu? Parece que você tá tomando um spoiler do que vai ser, porque... considerando ali muitas ações dentro do seu controle, elas vão acontecer, elas estão ali meio previstas. E aí você vê um caminho que vai eventualmente... Parece uma caminhadinha. Para mim,
vários checkpoints, vários batendo... Eu odeio o longo prazo. Odeio. Pra mim, se eu pudesse, tudo que eu queria, eu ia querer agora, que resolvesse agora, que eu gastasse toda a minha energia nos próximos 3 dias e solucionasse. E aí o planejamento resolve pra mim exatamente nesse ponto. Falar, não, querida, não tem como você parar a sua vida inteira pra fazer essa coisinha que virou seu hiperfoco pelos próximos 5 dias. Então, vamos diluir este hiperfoco ao longo do tempo. Ai, tá bom, vamos. De qualquer forma, eu vou conseguir viver isso muito mais do que eu sonhasse que. Muito mais do que se eu tivesse a certeza de que o único jeito de eu conseguir chegar no que eu quero é se eu achar um momento mágico na minha rotina, onde eu vou conseguir fazer uma mega imersão apenas nesse sonho e tudo vai se resolver magicamente. Já entendi que não funciona assim. Então, o planejamento também traz isso. E aí, quero lembrar vocês do que eu falei lá no início do episódio. Ninguém te ensina a planejar. Você tá falando assim, nossa, episódio chato que essas meninas colocaram aqui, porque planejamento não faz o menor sentido pra mim, porque papapá, pipipi, nunca tentei, eu já tentei um monte de vezes, nunca dá certo, leva muito tempo, eu tenho que mudar tudo, um monte de imprevisto. Amor, você não sabe planejar. Ó, Você não sabe planejar, você não sabe planejar. Provavelmente porque ninguém te ensinou, provavelmente porque você tava inventando aí um monte de vezes. Então, é até cruel, né, eu chegar pra você e falar, tudo bem, faz essa continha de matemática aqui, mas deduza a fórmula. Tá entendendo? metáfora matemática do nada. Viu, Achei brilhei. chique. Vou deixar na descrição, tá? Isso aqui, o link onde eu te ensino a fazer um despejo em menos de 1 minuto e onde eu te ensino a planejar a semana em menos de 1 minuto. Porque não tem nenhum motivo para você não fazer isso. Não experimentar desse jeito que eu já testei durante 10 anos, que já funcionou com milhares e milhares de pessoas e que pode funcionar com você, se você der uma chance aí. Mas também é importante lembrar que não é milagre, assim como nada. Precisa de tempo. Então, A a primeira paciência vez... Conta essa história, por favor. Porque eu acho que tem um tom importantíssimo. A paciência tudo alcança. Esse é o nome do contato do WhatsApp do síndico do meu prédio. Porque nós estamos em obra. Uma obra que ia durar 3 semanas, que começou lá em maio, ia terminar em maio, e diz que termina essa semana, mas toda semana ele manda. Boa tarde, gente. Aí vem, a paciência tudo alcança. Boa tarde, gente. A obra externa não ficou pronta ainda. Pipipipopó. Então é isso. Aí agora esse é meu mantra, porque eu acho sábio demais. É isso. Então, assim, a primeira vez que você planejar, às vezes você vai realmente se irritar com o negócio ali e falar, ai, não funcionou. Tudo bem, querida, tá aprendendo. Leva aí um tempo pra você começar a sentir, falar, tá fazendo sentido, tá ficando mais fácil, eu tô entendendo, eu tô começando a conseguir colocar as coisas da minha rotina. É óbvio que quando você começar a planejar, você vai ter que lidar com esse tanto de incêndio que você vem apagando nos últimos 5 anos. Então, a gente precisa ter essa paciência de falar, hoje, essa primeira semana não deu certo completamente, não fiz todas as minhas tarefas, não ficou tudo perfeito. A segunda semana também não, mas continua fazendo que vai ficar cada vez mais fácil. E foi assim que a gente construiu absolutamente tudo que eu e a Sucena já construímos nessa vida através do planejamento. Sim. Muitas coisas legais, de coisas, apresentação de dança a uma empresa de 10 anos. Sim. Tudo isso leva ao planejamento. E é isso, eu acho que é um processo emocional. Não é o motivo desse podcast existir. É porque quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de gente planejando. E gente tem emoção. E emoção entra no caminho. E a gente, né, não entra no caminho, ela só existe. Mas a gente resiste tanto que ela entra no caminho. Então, é uma coisa que exige, sim, que você seja gentil com você. Não vai ter planejamento que funcione se você usar o planejamento como uma ferramenta de se torturar. Fim. É para usar para construir uma coisa mais legal, não é para só, né? Eu sei que muitas vezes a gente começa com o objetivo de ser mais produtivo, mas não é para fazer mais tarefas e dar conta de mais coisas, mas é para você poder viver a vida que você tá aqui para viver, entendeu? É para criar esse espaço. E esses processos exigem coisas emocionais, exige abrir mão de uma coisa que um incêndio que você tá apagando, que de repente você fala, Vai ter que queimar mais um bocado. vai ficar queimando aí, dessa vez eu vou saber que tá queimando. Eu não vou nem me movimentar para ir lá apagar. E Mas é uma isso. ferramenta para te dar esperança. Esperança de que você vai conseguir fazer as coisas que você quer fazer, esperança de que você vai conseguir viver a vida que você quer viver, esperança de que você pode ser a pessoa que você quer ser, que seu diazinho pode terminar gostoso, que você pode ter um momento para ler, que você pode... Esperança de que a gente tá nessa vida para muito mais do que trabalhar.
Então, eu acho que o planejamento é a minha ferramenta principal para resistir ao fim do mundo. Para poder falar, eu consigo lidar com isso e eu consigo ser feliz enquanto estou fazendo isso. Através dessas ferramentas que me ajudam a viver com mais calma, mais gostosinho. E aí, aqui vamos entrar num tópico sensível e extremamente posicionado no momento certo, pois estamos lançando o nosso planner depois de 10 anos. A gente está lançando o 10º planner da Flor de Mim, que passou por inúmeras melhorias, inúmeros testes. Eu vou postar, tá? Pra vocês verem como é que era. Todas as ferramentas são extremamente testadas. A intenção do nosso planner nunca foi ser a coisa mais linda do mundo, porque... Mas ele é lindo. Ele é. Ele é lindo demais. Ele é a coisa mais linda do mundo. Mas não era a intenção. Foi só o trabalho lindo da Nanda. Exatamente. Porque o meu objetivo, quando eu sento, e inclusive isso eu já falei isso em outros episódios, que esse era minha maior insegurança no planner, a parte estética. Porque a parte de ferramenta eu estudei pra caramba durante muitos anos, eu testei muita coisa. Eu tô o tempo todo, todos os dias da minha vida, eu tô testando uma ferramenta. Tô testando uma coisa nova, tô testando um jeito de mexer na rotina, um jeito de criar um negócio, de consolidar um hábito. E aí, todas as coisas que eu testo ao longo do ano, e que funcionam, e que fazem sentido, e que são amplas também, porque eu acho uma loucura essa ideia de colocar no planner, por exemplo, uma gotinha de água para toda vez que beber água. Sucena não precisa de gotinha de água porque ela bebe água tranquilamente. Eu não ia marcar gotinha de água e não bebo de qualquer maneira. Então, enfim, são sempre ferramentas muito adaptáveis. Quando eu consigo chegar nessa versão final da ferramenta, ela entra para dentro do planner e ela reflete o ano inteiro de estudo que a gente teve, de aprendizados e de feedback de vocês também. Nossa. Então, na verdade? Então, todo ano o nosso planner fica melhor. Porque a gente evolui nos estudos, nos feedbacks e em tudo isso. Mas é muito importante falar que você não precisa de um planner para se planejar. O planner, essa é a minha analogia favorita. O planner está para o planejamento, assim como a calculadora está para a matemática. Você consegue fazer continha de cabeça? Consegue. Você consegue fazer continha no papel? Consegue. Você consegue resolver. Você precisa de uma calculadora para fazer matemática? Não precisa. Não precisa, porque senão a matemática não teria sido inventada, já que calculadoras foram inventadas depois. Mas a calculadora funciona e facilita pra caramba. No dia a dia, ao invés de você fazer continha na cabeça e gastar sua energia ali, você fala, não, pera, deixa eu pegar a calculadora e já resolver isso aqui de uma vez. Então, o planner é exatamente a mesma coisa. Tem como você fazer tudo que um planner faz num papel sulfite, uma caneta esferográfica de R$ 2,90? Tem. Sim. Você não precisa de absolutamente nada que custe nada para você conseguir se planejar. Mas, para isso ficar sustentável na rotina, o planner pode ser um diferencial. Especialmente um planner bem pensado para induzir esse processo natural do planejamento. Pensado considerando que a gente precisa descansar, que a gente precisa ter momentos de foco, mas também ter momentos de relaxamento, que a gente precisa reavaliar isso de tempos em tempos. Quando ele tem essa metodologia inteira, ele vai facilitar demais. Porque ele está ali para te provocar, para te chamar para fazer aquelas coisas corretamente. Então, é isso. A gente tem Flor de Minas que tiveram resultados incríveis durante muitos anos. Que, eu não tenho grana para comprar o planner agora, então eu vou só ver o que a Yas está postando lá no Instagram, acompanhar as lives de planejamento mensal, por exemplo, e tacar no meu papel. Isso que eu ia falar. Não só no Instagram, não é só, vou te passar a teoria. Porque a gente sabe que a teoria só às vezes fica difícil. Essa garota aqui, todo mês, ela pega o planner dela e planeja mensal. Exponho a minha vida inteira. Expõe a vida dela inteira. Todo mundo acompanha quando ela marca o meu aniversário, quando ela marca uma viagem. Todo mundo tá acompanhando ali. E é muito legal, porque cria genuinamente acho muito legal. Porque cria um momento ali, tanto de ser um momento mais descontraído, de grupo, que a gente tá conversando e fofocando sobre a sua vida e sobre as nossas vidas, quanto de realmente ter uma referência, porque no dia a dia, coisas que a gente ou não tá muito... É igual dever de casa, que na aula você fala, entendi, você vai pra casa e fala, eu não entendi, eu peguei agora pra fazer sozinha, eu não entendi. É essa vibe, sabe, de você falar, não entendi de verdade como planejar uma semana, mas tem anos de Yasmin planejando semana, mês e ano no YouTube. Disponível para você. R$0. Custa R$0. Dia 31 tem outra. Às 19h30 a gente vai planejar novembro.
E aí é isso, gente. Eu acho que você merece, você precisa se dar essa chance do planejamento. Eu não exagero. Eu juro pra vocês, não tem mais o que eu posso falar. Vocês me conheçam ou não me conheçam, é isso. Minha vida mudou com o planejamento. Eu me sentia bem mais ou menos, bem mequetrefe, tropeçando e mal conseguindo. E agora eu sinto que às vezes tem dias que são mequetrefe, tem, mas eles são a menor parte dos dias. De modo geral, eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo viver com calma e tudo tem melhorado. Ah, Yasmin, você tem uma rotina extremamente livre e flexível. Tenho mesmo, tenho uma rotina muito privilegiada. Mas não é só pra mim que funciona. Funciona pra literalmente Muitas. qualquer emprego que você tiver, qualquer rotina que você tiver, qualquer demanda que você tiver. Planejamento é o autocuidado que vai garantir os outros autocuidados. Sim. Vai abrir espaço pra você ser você na sua rotina e parar de apagar incêndio. E mesmo quando muitas pessoas param de planejar por um tempo, nessa época não Normal. tá dando pra fazer. Agora eu acabei de ter um bebezinho. Amor, caos, vai vir caos aí. E aí você tem pra onde voltar. Você não precisa ficar perdido e ter que descobrir tudo de novo. Você fala, não, quando te Pegar for meu o momento, planner e pronto. isso. Até essa paz, o planejamento traz. E aí, gente, indicação da semana não podia ser outra essa semana. Meu planner do ano 2025, planner do ano da Flor de Mim 2025, onde a gente tem 6 capas lindas, maravilhosas. A maior parte, algumas delas já estão esgotando, se já não estiverem esgotadas na hora que esse podcast sair. Ele tem ferramentas para você conseguir equilibrar melhor a sua vida pessoal com a sua vida profissional, para você conseguir ficar offline. Esse foi um dos focos das ferramentas que eu adicionei no planner dessa vez, pra você sentir que sua vida tem mais a sua própria cara, para você conseguir dar atenção para esses seus hábitos e construir aos poucos, e para você escrever metas no início do ano, que você não vai achar um papel daqui a 3 anos e falar, as metas que eu tinha para 2025. Não, é uma coisa que você vai visitar sempre e construir aquilo ali com mais facilidade e, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o planner, eu tô sempre ali para discutir. Esse mês eu tô meio monotemática, inclusive, né? Porque a nossa empresa inteira tá todo mundo só falando de planner do ano, planner do ano, planner do ano. Então, conversem comigo sobre o planner, porque eu vou estar querendo conversar de volta. Dá uma olhada, vê o que tá acontecendo, vê o que faz sentido para você, vê lá, conversa com outras pessoas que já tiveram o planner da Flor de Mim, porque não é nem de longe um planner parecido com o que vocês já conhecem. Sim. As ferramentas são muito bem estruturadas. Elas foram feitas para funcionar para você, por uma pessoa que não gosta de planejamento, mas que 10 anos depois é muito boa nisso. Nem modéstia à parte, porque chega de fazer esse negócio. Poxa, estudei pra caramba. E a minha capa é essa daqui, ó. Isso tudo faz parte do processo. A minha tá aqui? Não, seu planner tá aqui? Não tá aqui, meu amor. Não você não tá. pegou ele ainda. Você Eu tem acho que tomar talvez cuidado ele pra você até não tenha ficar sem. esgotado. Lindo, textura, lindo. A gente pensa em cada coisa. A gente pensa na praticidade pra você levar, no peso pra dar pra levar pra outros lugares, pra você pôr um elásticozinho e prender ele, pra ter um bolsinho, pro aerô não ficar soltando. Tudo a gente pensou. Pensa em tudo. A textura, inclusive, é uma coisa que todas as pessoas que nunca tiveram planner falam: meu Deus, acabou de chegar na minha casa e é a coisa mais gostosa do mundo. Porque tá bom? Então tá bom. Então Com tá bom. isso, encerramos o episódio. Beijo pra vocês.